Olá, boa noite. O governo do estado reforça a segurança em São Luís do Maranhão após os ataques de ontem à noite. A circulação de ônibus foi suspensa e uma criança permanece em estado gravíssimo, com 90% do corpo queimado. A ordem para incendiar os veículos partiu do presídio de Pedrinhas, que sofre intervenção da Polícia Militar. E você vai ver também. O verão e os perigos do ar-condicionado para a saúde. Santuário de Aparecida quer se tornar referência mundial do turismo religioso. Paixão das brasileiras pelos cabelos impulsiona o crescimento do mercado da beleza no país. Itália resgata cerca de 1.000 imigrantes no mar em menos de 24 horas. Depois de liberados para a venda, preços dos carros em Cuba disparam e frustram os consumidores. Fazer um seguro pessoal está cada vez mais comum entre os brasileiros. No ano passado, o setor registrou o maior crescimento dos últimos 10 anos. Há alguns anos, quando se pensava em viajar para fora do país, as preocupações eram apenas com itens básicos, como bagagem, hotel, roteiros de passeios e meios de transporte. Mas hoje, o seguro viagem também é fundamental. Andréia fez questão de contratar o serviço para a filha Ana Carolina, que passou um mês na Austrália no ano passado. Ela não precisou usar, mas se tivesse qualquer emergência, eu ficaria muito mais segura, porque ela estava do outro lado do mundo e eu não teria muito o que fazer. O seguro, que contemplou serviços de saúde e proteção à bagagem, também deu mais tranquilidade à Ana Carolina. Eu me senti totalmente mais segura do que se eu estivesse indo sem o seguro. E foi ótimo. De acordo com o levantamento da FENAPREV, que é a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, o faturamento das seguradoras com seguros para pessoas foi o maior dos últimos anos, um total de 21,3 bilhões de reais de janeiro a outubro de 2013, o que representa 18% a mais do que o mesmo período de 2012. A modalidade de seguro que mais cresceu foi o auxílio funeral, com um aumento de mais de 75%. Outros destaques foram as altas na procura pelo seguro viagem, 51,8%, e o educacional, 37,5%. Para esse economista, dois fatores são fundamentais para o crescimento do mercado de seguros pessoais: o aumento da renda da população e o maior investimento dos brasileiros em planejamentos futuros. As pessoas percebem que elas têm que se proteger de danos que podem afetar os seus rendimentos, sua família, sua própria saúde e também o patrimônio que você tem, Ataques a ônibus no Maranhão deixam uma criança de 6 anos com queimaduras em 90% do corpo. Até agora, 7 suspeitos foram presos. Na noite de ontem, os bandidos invadiram os ônibus e fizeram ameaças aos passageiros. Os criminosos despejaram combustível nos coletivos antes das pessoas desembarcarem. Em um dos veículos estava uma mãe com as 2 filhas de 1 e 6 anos. De acordo com testemunhas, ela chegou a implorar para que as crianças fossem poupadas. Um idoso também ficou ferido. Além dos 4 ônibus incendiados, os bandidos atiraram contra uma delegacia. Na mesma noite, um sargento reformado da Polícia Militar foi assassinado em um bar, mas ainda não se sabe se a execução está relacionada aos ataques. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a ordem partiu de dentro do presídio de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão. A ação teria sido uma retaliação à ocupação da Polícia Militar, que monitora o complexo desde o fim do mês passado, por ordem da Justiça. A cúpula da Polícia do Maranhão se reuniu na manhã de hoje para definir medidas para tentar conter a onda de violência. Quando o Estado avança sobre o crime organizado, essa é uma forma de resposta dele. Mas eles estão cada vez mais enfraquecidos e a ação da polícia vai enfraquecê-los ainda mais. A penitenciária é considerada uma das mais violentas do país. No ano passado, foram registradas 60 mortes. Outros 2 detentos morreram esta semana. Para evitar a entrada de armas, as regras para visitas ficaram mais rígidas, sendo limitadas aos parentes de primeiro grau e esposas. A segurança na capital foi reforçada e mais PMs já estão nas ruas. Hoje, a circulação de ônibus em São Luís foi suspensa após as 18 horas. E o número de obesos em países em desenvolvimento aumentou 4 vezes em 30 anos. O alerta foi dado por um centro de pesquisa britânico.
Hoje, quase 1 bilhão de pessoas estão acima do peso em países como China, Índia, Indonésia, Egito e Brasil. O Instituto Overseas Development verificou que em 30 anos houve um crescimento de 650 milhões de obesos. A maior parte desse aumento aconteceu em nações em desenvolvimento, em especial em países onde os rendimentos populacionais cresceram. A América do Norte continua na liderança do ranking de adultos com excesso de peso, com um índice de 70% da população. A América Latina aparece logo atrás, com 63%. O Instituto alertou para o aumento de ataques cardíacos, derrames e diabetes em consequência dos maus hábitos alimentares. E hotéis e restaurantes de Aparecida querem aproveitar 2014 para ampliar a presença de turistas estrangeiros na cidade que é sede do Santuário Nacional. Uma cidade movida pela fé. Os fiéis vêm de todo canto para Aparecida, cruzam o país e enfrentam longas viagens para pedir e agradecer. Muita fé. Nossa, mãe, não sei nem falar. É tudo na vida da gente, é fé. Muitos vêm cumprir promessas. Porque eu recebi uma graça quando eu era pequena, que eu não andava, e minha mãe fez a promessa para Nossa Senhora e todo ano estamos aqui. Só no ano passado, quase 12 milhões de romeiros estiveram em Aparecida. Gente do Brasil e do mundo. Mais turistas do que os 5 milhões que visitaram o Santuário de Fátima, em Portugal, em 2012. Desde 2007, quando o Papa Bento XVI realizou aqui a 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha, o número de estrangeiros em Aparecida não para de crescer. Para receber e atender melhor esses visitantes, os 1.500 funcionários do santuário estão estudando inglês e espanhol. Na Basílica já existem placas em outros idiomas. Uma capela reservada, usada pelo Papa Francisco na visita do ano passado, é aberta para cerimônias de padres estrangeiros. Mas falta estrutura à cidade, que recebe por fim de semana 150 mil pessoas. Por isso, profissionais do turismo já organizam um seminário internacional para tentar resolver as deficiências em Aparecida. A cidade tem potencial para se tornar um destino mundial de peregrinação. O primeiro passo é ampliar a rede hoteleira. Hoje, a Aparecida conta com 33 mil leitos e 178 hotéis. Provavelmente, no final de 2014, a Aparecida atinge aí por volta de 34 mil leitos, que é um número para uma cidade de 36 mil habitantes, grandioso demais. Melhorar a acessibilidade, as calçadas e os serviços. Construir mais estacionamentos e modernizar a estrutura viária também estão nos planos, para que não hajam barreiras entre a fé e os fiéis. Tudo que é referente a Jesus tem que ter um coração missionário, e um coração missionário que não tenha limites, que seja do tamanho do mundo. Cerca de 100 turistas ficaram presos no trenzinho do Corcovado na noite de ontem, no Rio de Janeiro. Uma pane parou a composição no meio do caminho na volta do Cristo Redentor. Os passageiros tiveram que aguardar por socorro no meio da mata. Foram 2 horas de espera até a chegada de um segundo trem. 300 visitantes que estavam no Corcovado não conseguiam descer e muita gente que queria subir desistiu de visitar o monumento. A empresa que administra a estação disponibilizou vans extras para fazer o transporte, o que não evitou a confusão na bilheteria. O valor pago pela passagem foi devolvido. Desde o início do período de férias, quem visita os pontos turísticos do Rio de Janeiro precisa ter paciência. A espera para conseguir um lugar no teleférico que leva ao Pão de Açúcar pode chegar a 2 horas. Os ingressos para o trem do Corcovado estão esgotados. A orientação é adquirir os bilhetes pela internet com pelo menos 1 dia de antecedência. Quem opta pelos táxis ou vans credenciadas que chegam até o Cristo Redentor pode demorar até 4 horas para conseguir embarcar. Desde 9 horas a gente tentando subir, já são quase 2 da tarde. A gente vê os turistas perdidos, inclusive um coreano estava atrás da gente e foi embora porque achou que não tinha ticket. Então dá pena, mas é isso, tem que enfrentar a fila se quiser mesmo conhecer o Cristo. E a capital da Síria está no escuro. Explosões foram registradas em 2 gasodutos que abastecem parte do país.
Um vídeo postado na internet mostrou uma enorme bola de fogo a quilômetros de distância. A dupla explosão durante a noite afetou várias províncias. A capital Damasco amanheceu sem eletricidade e sob confronto pesado entre rebeldes e forças do governo. É a segunda vez em menos de um mês que os gasodutos são atingidos. O presidente Bashar al-Assad culpou os insurgentes pelo incidente. No Camboja, policiais ocuparam hoje as ruas da capital. Eles derrubaram tendas montadas por manifestantes que protestam por melhores condições de trabalho e salários. A ação ostensiva veio um dia depois de policiais armados abrirem fogo contra grevistas. Foi convocada para amanhã uma grande marcha popular. Os funcionários trabalham na indústria têxtil, que fabrica roupas para grandes marcas ocidentais. Em 24 horas, a Marinha Italiana já resgatou cerca de 1.000 imigrantes ilegais. Eles foram encontrados em 4 barcos improvisados, superlotados e em péssimas condições. Os homens, mulheres e crianças do Egito, Paquistão, Iraque e Tunísia tentavam chegar à ilha italiana de Lampedusa, considerada a porta de entrada da Europa para os ilegais. Em outubro do ano passado, cerca de 400 pessoas morreram em naufrágios tentando atravessar o mar Mediterrâneo. E a venda de automóveis começou neste fim de semana em Cuba, depois de meio século de proibição. Mas os preços altos irritaram a população. Carros fabricados na França foram colocados à venda pelo equivalente a R$480 mil, cerca de 5 vezes o valor cobrado na Europa. Nem os usados escaparam dos preços altos. Veículos de 2010, por exemplo, estão custando a partir de R$120 mil. Os carros começaram a ser vendidos neste fim de semana por concessionárias estatais. 2 semanas depois do governo comunista autorizar a livre importação a preços de mercado. A medida, uma das mais esperadas entre as reformas econômicas anunciadas pelo presidente Raul Castro, acabou decepcionando e irritando os cubanos. Segundo o jornal oficial Grama, o resultado de vendas vai financiar um fundo especial de desenvolvimento do transporte público no país, considerado atrasado e de baixa qualidade. E a seguir, Justiça manda prender mãe do menino Joaquim, encontrado morto em novembro. E também aparelhos de ar-condicionado podem esconder ameaças à saúde.